Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Ana Márcia. Hoje nós estaremos tendo aula de português e o tema da nossa aula de hoje é as formas nominais do verbo: infinitivo, particípio e gerúndio. Você pode perguntar, professora, mas como assim? O verbo não é apenas a expressão de uma ação? Então, essa denominação de a forma nominal do verbo, ela é utilizada porque em dados momentos o verbo ele assume um lugar de nome, ou seja, ele se apresenta como substantivo, adjetivo ou advérbio. Vamos ver então quais são essas formas nominais do verbo para a gente entender um pouquinho melhor? Olha só. As formas nominais, como eu já falei mais no início, são infinitivo, particípio e gerúndio. Agora vamos ver um a um. O infinitivo, por exemplo, é a forma verbal apresentada pelos dicionários e que mais se aproxima do substantivo, ou seja, o verbo na sua forma original. Este pode ainda ser classificado em infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Vamos ver cada um desses? O infinitivo pessoal é quando há a flexão do verbo para a identificação ou definição do sujeito. Por exemplo, falei para elas comprarem o remédio. Quem comprou o remédio? Elas. Então, neste caso, o verbo ele tem uma ligação direta com o sujeito, ele está identificando o sujeito e por isso é chamado de infinitivo pessoal, por ter uma ligação com o sujeito. Infinitivo impessoal, quando não há a flexão do verbo e nem definição do sujeito. As terminações do infinitivo impessoal são AR, ER e IR. Por exemplo, fazer exercício é bom para a saúde. Quem vai fazer? Então, o sujeito aí não está definido. Quem é que vai fazer o exercício? Quando não há definição do sujeito, quando o verbo não tem essa ligação com o sujeito, então ele é infinitivo impessoal. Então, o infinitivo, ele tem essas duas divisões, infinitivo pessoal e infinitivo impessoal, certo, pessoal? Qual que é a próxima classificação? Particípio. O particípio é a forma verbal que indica uma ação acabada, ou seja, essa ação ela já está finalizada no sentido passado. Tem a função muitas vezes de adjetivo, dando uma característica ao substantivo. Também possui duas divisões o particípio, que é o particípio regular e o particípio irregular. No particípio regular, as terminações são ado e ido. Por exemplo, dois exemplos aí. Atrasado, não cheguei a tempo para a aula. Eu estava atrasado. A ação finalizada. Aí eu já disse que estava atrasado e que por isso eu não cheguei a tempo para a aula. Uma ação finalizada, verbo no particípio. Carla tinha fritado ovos para o almoço. Carla já tinha fritado, os ovos já estavam fritos. Então, aí nós temos também uma ação acabada. Verbo no particípio regular, certo? Particípio irregular. Suas terminações são to e so. Exemplo: Paulo Lima foi eleito ao cargo de vereador em sua cidade. Seu material foi impresso. Então, no particípio irregular, nós temos essas duas terminações que nos ajudam a identificar a classificação desse verbo. Certo, pessoal? Próximo, gerúndio. A ação verbal, nesta forma, é incompleta e prolongada e pode ser simples ou composto. Vamos ver então o gerúndio simples e o gerúndio composto? Gerúndio simples. Sua terminação é NDO. Por exemplo, ele está chegando. Gente, esse é super fácil de identificar também, tá? É só prestar atenção nesses detalhes da terminação e no sentido da frase que você está lendo. Ele está chegando, uma ação continuada, uma ação prolongada ou incompleta. Ele ainda vai chegar, certo?
Gerúndio composto. Nesse caso, a oração recebe um verbo auxiliar no gerúndio e a forma nominal no particípio. Vamos prestar atenção nesse detalhe. No gerúndio composto, a oração recebe um verbo auxiliar no gerúndio. O que é o gerúndio? Ele termina lá em NDO, esse mais acima que a gente acabou de ver. Primeiro exemplo de gerúndio simples. E recebe a forma nominal no particípio. O que é o particípio? É a ação já acabada, que a gente viu um pouquinho mais atrás. Olha só o exemplo. Tendo, gerúndio simples, terminado, particípio, ação acabada. Tendo terminado suas tarefas, os alunos saíram para brincar. Tendo terminado aqui é um gerúndio composto, porque ele está utilizando de um gerúndio simples mais um verbo nominal no particípio. Então, aí a gente chama de gerúndio composto. Certo, pessoal? Esse aí você precisa de um pouquinho mais de atenção para identificar, prestar um pouquinho mais de atenção nesses detalhes, ok? Tendo visto, então, as três formas nominais do verbo, que é o infinitivo, o particípio e o gerúndio, agora nós vamos praticar com os exercícios, ok? E eu vou pedir para vocês para fazerem esses exercícios aqui, para a gente finalizar a nossa aula, ok, pessoal? Vou estar à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Tá aqui, olha, podem assistir, reescrevam no caderno essas questões, respondam para mim e depois eu vou estar corrigindo com vocês, tá ok? Vamos lá, boa sorte!